este é o mosquito do metrô de Londres. Para encontrar pessoalmente esse rapazinho barulhento, você precisará viajar para Londres e especificamente descer para o metrô. Porque entre 3.000 espécies de mosquitos do mundo, só dá para achar esse cara no metrô de Londres. Não zumbindo acima do solo perto das estações, mas no sistema. Trata-se de um daqueles raros casos em que uma espécie única evolui em um determinado lugar. O metrô londrino foi construído na década de 1860. É o mais antigo do mundo, veja bem. E todos os mosquitos que por acaso estivessem lá foram separados do resto do mundo. Exceto pelas entradas e saídas nas estações, é um ambiente bastante fechado. Esses insetos ficaram presos e evoluíram ali mesmo. E se você se incomoda com todos os mosquitos em geral, veja só. A espécie subterrânea de Londres pica ainda mais do que as outras. Enquanto as que ficam acima do solo se alimentam principalmente do sangue de pássaros e mordem quando tem a chance, essa realmente gosta de picar pessoas. Isso porque ela sobreviveu com as refeições disponíveis, não pássaros, mas mamíferos, ou seja, ratos e humanos. Também é única por não precisar de sangue para botar ovos como outros mosquitos e não hibernar no inverno. Então, se prepare para matá-los durante todo o ano. E é resultado de ter ficado isolado nesse sistema de túneis subterrâneos. Nenhuma mudança sazonal de temperatura óbvia acontece lá embaixo. Esse tipo londrino é tão único que nem consegue cruzar com outras espécies de mosquitos. Mas atenção, ele pode estar em movimento. Infestações de populações de mosquitos que picam mais surgiram em sistemas de metrô e esgotos em todo o mundo, de Melbourne a Nova York. Então, vamos atravessar o oceano e encontrar outro inseto que vive apenas na cidade grande. Das mais de 1 bilhão de formigas correndo pelas ruas de Manhattan, os cientistas identificaram uma variedade marrom avermelhada única. Isso dá cerca de 120 formigas para cada pessoa que vive na cidade. Esse inseto não se encaixa em nenhuma das 13.000 espécies de formigas conhecidas pela ciência. Ele é único e vive apenas em Manhattan, entre as ruas 63 e 76. Os cientistas não sabem há quanto tempo as chamadas Manhattans, ou formigas de Manhattan, evoluíram isoladamente. Elas chegaram aos Estados Unidos em navios da Europa e foram isoladas do restante da infraestrutura da cidade. Uma coisa é certa, a espécie prospera com fast food, especialmente xarope de milho. Por causa de sua dieta rica em carbono, foi capaz de se adaptar perfeitamente ao clima quente e seco da selva de concreto. Tanto as formigas quanto os mosquitos conviveram com os dinossauros. Mas não fique muito animado com a clonagem de um T-Rex tirando o sangue de um mosquito fossilizado. Vamos deixar esse mito para os enredos de Hollywood. O DNA é uma molécula incrivelmente frágil que se decompõe rapidamente. Então você precisa de uma amostra fresca de um dinossauro que partiu recentemente. Provavelmente não podemos trazer os dinossauros de volta. Mas não precisamos, eles vivem entre nós hoje. Todo mundo acredita que um asteroide acabou com todos os dinossauros 65 milhões de anos atrás, mas isso não aconteceu. Alguns sobreviveram e evoluíram para criaturas que você vê todos os dias, pássaros. Na verdade, o parente vivo mais próximo do poderoso Tiranossauro Rex é a galinha. As tarântulas na natureza mantêm pequenos sapos como animais de estimação. Bom, elas não os alimentam e nem os levam para passear, mas os deixam à sua volta. É uma relação boa para ambos. O sapo ganha um grande guarda-costas peludo de coisas que querem comê-lo, e a tarântula ganha um protetor para o seu ninho. Esses minúsculos sapos se alimentam de formigas que tentam comer os ovos da aranha. Não há fronteira distinta onde nossa atmosfera termina e o espaço começa. À medida que você sobe e se afasta da superfície, o ar fica cada vez mais rarefeito. Em algum ponto, a densidade passa a ser insuficiente para que as asas do avião funcionem. Isso acontece a cerca de 96 km de altitude, e onde os cientistas decidiram que o espaço começa oficialmente. Sim, o cosmos fica a apenas 1 hora de carro. Os fotorreceptores em seus olhos são tão sensíveis que podem projetar uma imagem mesmo quando ela não está lá. Você já olhou para uma luz brilhante, mudou seus olhos para outra coisa no ambiente e ainda podia ver a forma daquela lâmpada flutuando diante deles? Eles continuam enviando informações visuais para o cérebro. Um olho humano saudável pode ver a luz de uma vela a até 50 km de distância. A Fossa das Marianas, o lugar mais profundo conhecido neste planeta e que poderia ter espaço de sobra para colocar o Monte Everest dentro, desce apenas 10 km. A ovelha do mar come muitas algas e seu corpo absorve uma parte das células vegetais, cloroplastos, que lhe permite realmente fazer a fotossíntese.
Basicamente, essa lesma do mar é parte animal e parte planta. Quando você sonha, os objetos vêm daquelas partes mais antigas da mente humana que se referem mais à memória genética do que à sua própria memória pessoal. Smartphones e carros entraram em nossas vidas em tempos relativamente recentes, e nossos cérebros de pessoas das cavernas não se acostumaram a eles o suficiente. É por isso que você quase nunca vê tecnologia em seus sonhos. Ok, digamos que você seja um dos poucos sortudos a usar um telefone em seus sonhos. Já teve dificuldade para ler ou escrever um texto? É porque as duas regiões do seu cérebro que o ajudam a interpretar a linguagem estão essencialmente inativas quando se dorme. É um bom truque para saber que se está sonhando, você não será capaz de ler palavras ou ver as horas em um relógio. Imagine se pudéssemos gravar um buraco negro em vídeo. Observe-o puxar e consumir qualquer matéria que chegue muito perto, até mesmo a própria luz. Espaguetificação. Agora, pegue essa gravação e a reproduza ao contrário. Isso é o que um teórico buraco branco deveria ser, a contraparte do buraco negro, empurrando e expelindo matéria. Se você já viu vídeos de baleias emergindo, notará que elas borrifam água de seus orifícios de ventilação. Só que não. As baleias são mamíferos como nós e respiram ar. É por isso que sobem à superfície. Então, liberam o ar antigo que estavam retendo em seus pulmões e respiram um novo ar fresco. Esse ar quente que sai do espiráculo encontra-se com ar frio à sua volta e forma gotas de água, dando a ilusão de que os espiráculos são como fontes. Você pode saber o tipo de cetáceo marinho olhando para o espiráculo. Se forem dois com aparência de narinas, é uma baleia barbatana, o tipo com dentes que mais parecem cerdas de escova de dente. Um espiráculo significa que é uma baleia dentada, que inclui golfinhos e orcas. O poderoso megalodonte tinha mais da metade do comprimento de uma baleia azul, a maior criatura que já viveu em toda a história da Terra. Os cientistas fizeram um cálculo por computador da força de mordida do animal e chegaram a algo em torno de 2,8 toneladas por centímetro quadrado. Isso é mais de 10 vezes mais forte do que a de um tubarão branco e o suficiente para esmagar os ossos de uma baleia como uma uva. Graças à regeneração celular, você substitui sua pele inteiramente a cada mês, seu sangue a cada 4 meses, o fígado a cada 500 dias e faz para si um novo esqueleto a cada 10 anos. Os cientistas acreditam que bocejamos para levar mais oxigênio para o cérebro. Quando ficamos entediados ou cansados, não respiramos tão profundamente e isso deixa o cérebro um pouco faminto. A expansão dos pulmões e o alongamento dos músculos ao redor também ajudam a despertar o corpo. As cigarras são totalmente únicas neste planeta por não terem inimigos naturais. Como elas saem de seus abrigos subterrâneos a cada 13 ou 17 anos, nenhum outro animal pode depender delas como fonte de alimento. Os cientistas acreditam que os primeiros humanos perderam o pelo para não superaquecer durante a caça. Em vez disso, evoluímos para armazenar gordura para nos mantermos aquecidos. Por isso a cabeça é coberta por cabelos longos e grossos, não há gordura no couro cabeludo. Uma colher de chá de estrela de nêutrons pesa 10 milhões de toneladas. Isso seria como esmagar milhões de terras em uma bola do tamanho de Manhattan. Se você pudesse ficar na superfície de uma estrela de nêutrons, seu corpo seria instantaneamente esmagado e espalhado em uma camada de um átomo de espessura. Sim, você seria bidimensional como um desenho animado. Veja só, 1 milhão de segundos equivalem a cerca de 11 dias, mas 1 bilhão de segundos são 30 anos. 1 bilhão de passos o levariam 15 vezes ao redor do equador da Terra. Se você começasse a contar de 1 a 1 bilhão agora, demoraria 95 anos para terminar. Ok, vamos começar? 1, 2, 3... Um ano canino é igual a 7 anos humanos. Esse é um mito simplificado e generalizado. O envelhecimento em cães e gatos pode depender da raça, do tamanho e da idade. Por exemplo, 1 ano para a maioria dos cães equivale a cerca de 15 anos humanos. Isso salta para 24 anos aos 2 anos e diminui para cerca 4 anos humanos a cada aniversário. Em seguida, acelera novamente após os primeiros 6 anos, especialmente para raças maiores. Se a maioria dos animais tem cauda, por que isso não ocorre com os humanos? É porque começamos a andar sobre 2 pernas. A cauda ajuda no equilíbrio. Mas quando sua massa corporal está de pé com aquela cabeça de 4,5 kg no topo, você não precisa de outro apêndice na outra extremidade para equilibrar tudo. Se estiver em um avião e parecer que a aterrissagem foi acidentalmente turbulenta, provavelmente foi feita de propósito. As asas de uma aeronave produzem mais sustentação quando estão mais perto do solo, empurrando-a de volta para o ar. A melhor maneira de evitar isso é com um pouso firme que coloque as rodas na pista o mais rápido possível.
Aterrissagens mais turbulentas também dão às rodas mais tração em pistas com chuva ou neve. Se o seu segundo dedo do pé for mais comprido que o dedão, você é muito especial. Apenas uma em cada 10 pessoas tem o chamado dedo do pé de Morton. Na Grécia Antiga, isso era considerado um sinal de beleza. Por sinal, a Estátua da Liberdade também tem. Ao contrário da crença popular, a língua não é o músculo mais forte do corpo, e sim o da mandíbula. Além disso, a língua não é tecnicamente um músculo, são 8 deles tecidos juntos. Estruturalmente, é muito semelhante a um braço de polvo. Isso não foi um erro, um polvo tem braços, não tentáculos, e são apenas 6 braços. Os outros 2 são pernas. Os braços possuem ventosas em todo o comprimento, os tentáculos contêm apenas ventosas no final, e as lulas têm 2 deles. Se você pudesse abrir sua cabeça e cutucar seu cérebro, não sentiria nada. Ele pode ser a força motriz do sistema nervoso, mas não possui quaisquer receptores sensoriais para estímulos de contato, ou seja, não sente cutucadas. Os cascos dos cavalos e os chifres dos rinocerontes são feitos da mesma matéria que nossos cabelos e unhas, queratina. Os chifres dos rinocerontes se curvam para trás porque a queratina cresce mais rápido na frente do que nas costas. Uma das dicas mais antigas por aí é correr de um crocodilo em zigue-zague, pois é difícil para o animal se virar rapidamente e seguir você. Isso não passa de um mito. Basta correr em linha reta e o mais rápido que puder. Não se preocupe em escalar uma árvore, os crocodilos também podem fazer isso. Nunca pratique suas habilidades de saltos no cometa 67P. A gravidade dele é tão fraca que seu pulo ultrapassaria a velocidade de escape dele. Essa é a velocidade mínima necessária para escapar da atração da gravidade, como foguetes decolando da Terra. Nesse cometa, você pularia e flutuaria no espaço. Existe uma espécie de minhoca gigante que pode crescer tanto quanto sua perna. Ela vive especificamente nas terras de pradaria Palaus, de Idaho e Washington. E esse verme gigante tem cheiro de lírios. Os dinossauros tinham pulgas do tamanho de baratas. Não eram tecnicamente pulgas, porque não podiam pular alto como as modernas, mas eram capazes de colocar seus aparelhos bucais na pele do dinossauro. Se você engolir chiclete, ele não fica no estômago por 7 anos. Isso é um mito. Claro, a saliva e o ácido estomacal não conseguem decompô-lo, mas os músculos do trato digestivo o movem e eles saem em 1 ou 2 dias. Os mosquitos podem viver perfeitamente bem com néctar de flores em vez de sangue, e são apenas as fêmeas que picam os humanos, e o fazem porque precisam de uma proteína encontrada no sangue para produzir ovos. A maior flor do mundo também é a mais fedorenta. Com cerca de 1 metro de diâmetro e pesando cerca de 7 quilos, a Rafflesia comum cheira a carne podre. Os tubarões são os únicos peixes que podem piscar com os 2 olhos, mas não é para limpá-los ou hidratá-los, e sim para protegê-los enquanto mordem o almoço. Uma nuvem cúmulus média, que é do tipo grande e fofa, pesa pouco mais de 450 mil quilos. Esse é o peso de cerca de 100 elefantes adultos flutuando sobre sua cabeça em um dia nublado. Se você gritar no espaço, ninguém vai ouvir. É porque lá não há moléculas no vácuo para as ondas sonoras viajarem. Escuro e claro parecem muito mais contrastantes na Lua. Em nosso planeta, a atmosfera difunde a luz do Sol, então os objetos permanecem um pouco iluminados nas sombras. A Lua tem uma atmosfera super fina, que é quase nada, então as sombras são mais escuras. Mas quando há luz, ela brilha na Lua muito mais intensamente por causa da poeira reflexiva. A humanidade foi para a Lua antes que as rodas fossem colocadas nas malas. Esse segundo salto gigante para nossa espécie aconteceu alguns anos depois. A luz emitida pelas estrelas é constante e estável. A atmosfera da Terra interfere e dá a impressão de que elas estão piscando, quando na verdade não estão. A informação se move ao longo dos nervos a cerca de 320 km por hora, indo de um lugar a outro em questão de milissegundos. É por isso que você puxa sua mão para trás tão rápido quando acidentalmente toca na assadeira de pizza quente. Ai! As tomadas elétricas parecem diferentes em todo o mundo, mas todas têm uma coisa em comum, pelo menos 2 orifícios. É porque a eletricidade deve fluir através de um circuito ou uma espécie de círculo. A corrente flui da caixa do disjuntor para o orifício quente à direita, passa pelo aparelho, por exemplo, seu secador de cabelo ou luminária, e volta para o orifício esquerdo neutro. O coração de uma baleia azul é do tamanho de um carrinho de golfe e pode pesar 180 quilos. O nosso pesa 280 gramas. Isso torna o de uma baleia azul 640 vezes maior do que o de um humano.
Mas o animal com o maior coração em comparação com o tamanho do corpo entre todos é o seu leal e amoroso cachorro. As pessoas tiravam fotos durante a época vitoriana dizendo prunes, ou ameixas em português, em vez de X. Moldar a boca dessa forma aparentemente conferia uma aparência mais nobre. Além disso, podia levar de 15 a 30 minutos para apenas um clique. Imagine segurar um sorriso por todo esse tempo. Cleópatra viveu mais perto do lançamento do primeiro iPhone do que da construção das grandes pirâmides. Quando os primeiros fósseis de dinossauros foram descobertos na década de 1670, as pessoas não tinham ideia a quem pertenciam. O melhor palpite eram de uma espécie extinta de gigantes humanos. Os fósseis também mostram que há 40 milhões de anos os pinguins eram do tamanho de um canguru. A maior cachoeira do mundo está debaixo d'água. É a Catarata do Estreito da Dinamarca, onde a água fria e mais densa dos mares nórdicos flui sob a água quente do mar de Irminger. Ao longo do caminho, ela cai 3.500 metros sobre uma crista subaquática. Isso é mais de 3 vezes a altura da queda d'água mais alta da Terra. A Austrália é mais larga que a Lua. Verifique os números. A terra dos cangurus tem quase 4.000 quilômetros de diâmetro. A Lua, pouco mais de 3.380 quilômetros. O criador do cubo mágico, Erno Rubik, levou 1 mês para resolvê-lo depois de criá-lo, no início dos anos 70. O recorde mundial hoje é de 3,47 segundos. O raio é 4 vezes mais quente que o Sol. Um único trovão pode torrar mais de 100.000 fatias de pão. Os abacaxis contêm uma enzima digestiva, então quando você o come, ele come um pouco de você também. É por isso que queima um pouco na boca quando se morde um, mas não se preocupe, seu estômago sempre sairá vencedor nessa partida. Os hashis descartáveis são conectados na parte superior para que você saiba que nunca foram usados antes. É preciso quebrar a parte conectada de cima e colocar os hashis usados sobre ela para que não toquem na mesa. A principal função das sobrancelhas é proteger os olhos do suor e da sujeira. É por isso que elas crescem em direção às têmporas. Assim, direcionam a umidade para os lados em vez de diretamente para baixo. Mas também protegem os olhos de excesso de luz solar. Sem sobrancelhas, nossa espécie provavelmente teria evoluído para ter cílios grossos e realmente longos. Em média, o cabelo de uma pessoa crescerá 965 quilômetros ao longo da vida. Essa é a distância de Nova York a Dayton, em Ohio. O polo de inacessibilidade no Oceano Pacífico é o lugar mais remoto do nosso planeta. Fica a mais de 2.500 quilômetros de qualquer costa. Se você viajasse para lá, estaria muito mais perto dos astronautas na Estação Espacial Internacional do que de qualquer humano na Terra. A EEI orbita apenas 400 quilômetros acima da superfície. Assistir a tinta secar é uma profissão. Uma pessoa se senta em uma cadeira em frente a uma parede recém-pintada e, bom, você entendeu. O trabalho dela é rastrear como a textura da tinta muda e onde racha, além de fornecer um relatório detalhado com base em suas observações emocionantes. Quando as pessoas usavam relógios de sol nos tempos antigos, a sombra do sol ia da esquerda para a direita no hemisfério norte e vice-versa no hemisfério sul. Os primeiros relógios mecânicos foram inventados no norte, então eles funcionavam da forma que hoje conhecemos como sentido horário. Se tivessem sido inventados no sul, as direções poderiam ser ao contrário hoje em dia. Os músculos mais rápidos do corpo estão no olho, e um piscar de olhos dura cerca de 1/10 de segundo. Você faz isso 20.000 vezes por dia. Da próxima vez que alguém disser, vou fazer isso em um instante, lembre-se, os cientistas dizem que um instante é o tempo que a luz precisa para viajar 1 centímetro, o que é mais ou menos a largura da unha no vácuo. As pontas dos dedos humanos são tão sensíveis que podem sentir as ranhuras em um objeto, mesmo quando tem apenas 13 nanômetros de profundidade. Um nanômetro tem 1/1000º de milímetro, e 1 milímetro é aproximadamente o comprimento de um grão de areia. Em 1992, um navio de carga perdeu uma caixa com 28.000 patinhos de borracha no Pacífico Norte. Esses brinquedos ainda aparecem nas costas de todo o mundo, até mesmo no Atlântico.